Exato. E aí a gente tem alguns exemplos, né, do esse certo, que muita gente acha que é a segurança necessária, que é a estabilidade necessária que eu preciso, só que na verdade não é. Porque a segurança e a estabilidade não existe nem em concurso público. E aí aconteceu, né, com uma conhecida nossa, que ela estava há 8 anos atuando em uma indústria grande, muito bem estabelecida, uma indústria de alimentos, que já tá dominado lá, né? Não tem perigo dessa indústria vir à falência, nem nada disso. Ou seja, estava estável, entre aspas, né? E aí, depois de 8 anos, de uma hora para outra, o que acontece? Tchau, não precisamos mais de ti, muito obrigada por esse tempo. Sim. E aí? E aquela estabilidade, e aquela segurança, e aquela certeza que se tinha? Foi por água abaixo? O que eu faço agora? Meu Deus. Então, gente, trocar o certo pelo duvidoso é muito relativo, gente. Muito relativo. Talvez o certo não seja o certo. Talvez o certo, né? Não sei, realmente. E ela comenta com a gente, né? E se eu tivesse investido 8 anos que eu fiquei na empresa, na minha carreira de consultoria, talvez agora eu já estivesse estabilizada na consultoria. E seria minha empresa, a minha marca, a minha história. Eu não teria dedicado 8 anos para a história de alguém, para a vida de alguém. E agora eu vou ter que, depois de 8 anos, recomeçar. E ela tem a nossa idade, ou seja, é muito mais fácil tu começar, né, do que tu recomeçar daqui 8 anos, daqui 10 anos. Gurias, então vocês estão dizendo que trabalhar numa empresa é errado. Não, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que uma das crenças que faz com que as pessoas não deem o primeiro passo é achar que vai trocar o certo, que é a sua vida atual, a sua zona de conforto atual, por o duvidoso, que é a consultoria. Mas, na verdade, tudo é duvidoso. Tudo é. E é isso que a gente tem que ter em mente. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Verdade. E aí, outra coisa, né? Esses dias um estagiário nosso comentou que um dos maiores medos dele, a gente fez uma atividade, né? Eram 5 pontos. Quais são os teus medos? E ele, o medo é de não dar certo, eu não conseguir ser nada. E aí eu disse para ele, mas esse medo depende só de ti. Isso é muito bom, ou é muito ruim, dependendo do ponto de vista. Então, largar o certo pelo duvidoso, o fato de ser duvidoso é relativo, porque está em nossas mãos. A gente pode fazer esse duvidoso ser o certo. E a gente fez, e a gente vai contar para vocês como foi essa nossa história no workshop semana que vem. Então, o certo e o duvidoso é relativo, gente. A gente pode, sim, fazer o duvidoso ser o certo. E tem muita gente, ouçam, que talvez vocês sejam essas pessoas, que não se focam na consultoria, não dão o seu 100% na consultoria, ainda tem o emprego da manhã, o emprego da tarde e a consultoria quando dá, né? Porque tem medo de largar esse certo pelo duvidoso que é a consultoria. Mas a consultoria, ela sempre vai ser duvidosa porque tu não te dedica 100%. Não tem como dar certo se o peso que tu dá para aquilo é 10%, 15%. Tem muitos consultores que a gente vê que são bons, mas que não deslancham porque tem medo de largar esse certo, só que acabam não se dedicando para o que realmente seria o certo para ele, que tu vê que tem perfil. Então, gente, o trocar o certo pelo duvidoso é muito relativo, porque talvez o duvidoso é o que tu esteja vivendo. E o certo é o que tu está deixando de viver, deixando de investir. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E quanto custa deixar de viver a vida que a gente merece, gente? Custa muito.